Olá, amigas, olá, amigos, sociedade de um modo geral. Hoje eu quero me dirigir de uma forma diferente de vocês. Eu não vou falar nem de gestão pública, nem de administração pública, nem de eleições. Eu vou falar sobre uma pergunta que vem me fazendo muito nos últimos tempos. Alguns me dizem, por que nós não fazemos uma união nacional em prol do Brasil e pela paz? E eu respondo com outras perguntas. Qual o seu Brasil e qual a sua paz? Qual o Brasil que você quer e qual a paz que invadiu seu coração? Olha só, se o seu Brasil é o Brasil que trouxe nos fétidos navios mais de 4 milhões de pretas africanas para serem escravizados aqui na pior situação, e a igreja jesuítica ainda atestava que eles não tinham alma, diminuindo a culpa, sim, dos senhores cruéis. Se esse é o seu Brasil, este não é o meu Brasil. Se o seu Brasil é o Brasil que no dia 13 de maio a redentora burguesa faz a abolição da escravatura, e na segunda-feira, 14 de maio de 1888, todos os pretos e pretas estavam na sarjeta, sem eira nem beira. E o pior, ainda tinha uma lei perversa que dizia que todos aqueles que fossem encontrados perambulando na rua eram presos pelo crime de vadiagem. Se esse é o seu Brasil, este não é o meu Brasil. O seu Brasil é aquele que na década de 1930 se apressaram em criar uma identidade nacional, e essa identidade nacional pega-se alguns sociólogos do Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda, e diz em seu livro Raízes do Brasil que o homem brasileiro é um homem cordial. Mas onde é que está essa cordialidade? Se elegemos um tirano para presidente da República em 2018. Se apoiamos tantas atrocidades cometidas. É este o Brasil que vocês querem? O meu é outro. A minha paz é outra. Qual a sua paz e o seu Brasil? Se você tinha uma igreja jesuítica que apoiou tantas atrocidades, e essa mesma igreja moderna, cristã, com a Bíblia debaixo do braço, apoia armamentos, apoia violência da pior espécie e elege candidatos também violentos em estados, candidatos a governadores violentos. O governador do Rio vibrou como se vibra por um time de futebol, por um gol do seu time de futebol, quando a polícia sanguinária do Rio alvejou um jovem dentro de um ônibus e ele comemorou como se fosse um gol do seu time preferido. É este o Brasil que vocês querem? O meu não é este. Que país é esse que você quer? Que paz é essa que você quer? É a paz da classe dominante que aqui chegou e se apossou de todas as terras indígenas. Criaram agricultura, que já existia também com os indígenas, e eles criam, com o desenvolvimento do capitalismo, esse mesmo agricultor se transformou em industrial. Esse mesmo industrial se transformou em banqueiro. Esse mesmo banqueiro se transformou em dono de grandes comércios.
esse mesmo dono de comércio se transformou em grandes donos de meio de comunicação e hoje são donos de grandes empresas de tecnologia. É esse o Brasil que vocês querem? O meu não é esse, não. O meu é outro. Esse Brasil que vocês estão me chamando para fazer uma união nacional é aquele que adotou como política de Estado destruir a escola pública, confinando a escola pública jovens que serão mandados, e nas escolas privadas jovens que irão mandar. É assim que vocês querem construir esse Brasil? Não é o meu. O meu Brasil é diferente. Que Brasil é esse? Que paz é essa? Que eu mato uma jovem negra, um jovem negro a cada minuto no Brasil. Esse não é o Brasil da minha paz. Esse não é o Brasil que eu sonho. Que Brasil é esse que vocês andam com a Bíblia debaixo do braço, apoiando todas as atrocidades, o racismo, o preconceito, a discriminação? Matam as religiões de matriz africana, destrói terreiros no Rio, em Brasília, em Salvador, em todos os lugares. Que Brasil é esse da intolerância? É assim que vocês querem unidade? Que Brasil de paz é esta? Se vocês viram as costas para 50 milhões de brasileiros que são invisíveis, que não têm nem condição de buscar os R$ 600 que este governo está dando não, que está oferecendo para aqueles que realmente precisam. Olha só, é esse o Brasil que vocês querem? E 100 milhões de brasileiros estão nas filas da Caixa Econômica para receber R$ 600. 50 milhões de invisíveis, 100 milhões de pobres. E aí vem a pergunta, essa fila tem cor, essa fila é preta e de pretos, massacrados, humilhados da forma mais vil possível. Se esse é o seu Brasil, esse não é o que eu quero construir. Esse Brasil que vocês querem construir mata na fila do SUS. O SUS que foi idealizado para ser um exemplo de saúde no mundo. No Brasil foi destruído pelas suas classes dominantes, que têm seus grandes hospitais, seus grandes planos de saúde. Enquanto isso, o pobre morre na fila. Qual o seu Brasil? Qual? É aquele que nos escravizou e nos deixaram como legado uma desigualdade, a maior desigualdade do mundo? Se é esse seu Brasil, esse não é o meu. E qual é esse Brasil da paz que vocês tanto falam? É um Brasil que tem 16 milhões de quilombolas espalhados pelo Brasil e vivendo em condições da mais absoluta miséria, e que vocês não oferecem a terra, o INCRA não titula as terras. É esse Brasil que vocês querem construir? Se é esse o seu Brasil, nós estamos em campos opostos. Qual é a paz se vocês destroem as religiões de matriz africana? Prolifera, transforma o racismo em coisa banal. Qual é a paz que vocês querem? Se você não respeita as mulheres, sobretudo as mulheres negras, se você não respeita as opções dos LGBTs, que paz, que Brasil vocês querem construir? Um Brasil da classe dominante? Vamos para frente. Eu quero saber mais sobre o Brasil que vocês querem. Eu soube, pelo nefasto ministro da Educação, que ele odeia a palavra povos indígenas,
Aqui os índios estavam. E vocês querem destruir as comunidades indígenas? Para quê? Para ofertar os latifundiários de soja? Para ofertar os latifundiários de café? E vocês não sabem que 70% do que chega na mesa do brasileiro chega da agricultura familiar? Que Brasil que vocês estão almejando? Que Brasil vocês estão almejando se os trabalhadores rurais sem terra, os sem teto, os sem escola, os sem emprego, são tratados como marginais? E a gente sabe que o trabalhador é que gera toda a riqueza. Segundo Karl Marx, é o trabalho que dá valor à mercadoria final, ao produto final. E o trabalhador brasileiro é cada vez mais vilipendiado, humilhado por uma classe dominante perversa. Percebo que existe mais divergências do que convergências. As convergências não existem. As divergências são profundas. Em nossa divergência, nós vamos querer a nossa paz. Nós vamos querer o nosso Brasil, elegendo os nossos vereadores, os nossos prefeitos, elegendo os nossos governadores, os nossos deputados estaduais, federais, os nossos senadores. Nós, daqui de baixo, queremos uma educação de qualidade, porque a gente quer ser ministro, a gente quer ser juiz, a gente quer ser desembargador, a gente quer ser presidente da República. Então, amigos, nós vamos brigar muito pela educação desse país. Sabe qual é o Brasil que a gente quer? É esse Brasil que 120 milhões de brasileiros se una para dizer não a esta classe dominante que elege quem eles querem, botando dinheiro monstruosos em campanha. Vamos eleger pessoas sensíveis com a causa pública. Vamos chamar todas as lutas, todos que lutam nas suas categorias, que lutam nas suas reivindicações para unirmos não só guarda-chuva e a gente derrubar de vez esta burguesia que só fez atraso no Brasil. Nós precisamos sim de um Brasil que olhe para aqueles que mais precisam do poder público, porque o poder público no Brasil está a serviço dos grandes latifundiários, está a serviço dos donos do capital. Nós temos um ministro da Fazenda que é um desumano. A pior fala naquela nefasta reunião foi a dele. O liberalismo, como ele quer implantar no Brasil, não tem políticas sociais. Eu não estou entendendo o que é que ele está fazendo mais no governo. Não tem mais espaço para ele. Porque o Brasil pós-pandemia não vai ter espaço para Paulo Guedes. Porque o Brasil pós-pandemia é um Brasil do desenvolvimento. E ele não quer desenvolvimento, ele quer ajudar meia dúzia de empregas. Então, meus amigos, minhas amigas, univos, venham para cá. Venham unir todas as lutas em uma só. E essa luta é nossa, do negro, do índio, da LGBT, das mulheres, dos estudantes, a educação de qualidade. Só a educação de qualidade promove a nossa mobilidade social. Enquanto isso não existir, a gente vai ficar atrás de R$600. A gente vai ficar atrás de cesta básica. A gente vai ficar atrás daquilo que mata apenas nossa fome. E eles continuam mandando. A classe dominante continua mandando. Atente. Nós vamos fazer mais vídeo, mais discussões sobre esse assunto. Chega. Chega. Nós precisamos tomar as rédeas. Nós precisamos ser sujeito do processo histórico e não objetos do processo histórico. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Não neguemos a história. A história nos pertence. Um grande abraço e até a próxima.